Tem dificuldade também em decorar? Não consegue ficar horas sentado estudando? Esse vídeo aqui é para você. Simples e claro, a gente vai repetir várias vezes a mesma coisa até entrar na mente. O objetivo é você continuar fazendo outras coisas e apenas ouvir este áudio. Então o foco aqui não é em imagem, você ficar parado prestando atenção. Para quem tem TDAH, tem dificuldade de prestar atenção, é perfeito, porque você consegue estudar enquanto faz qualquer outra coisa. Caminha, vai para academia, lava a louça, enfim, dorme. É o jeito que eu consegui absorver muito conhecimento. Então vamos pro vídeo, vamos falar de conjunções. Conjunções, o que são? Lembrando que aqui o objetivo não é vídeo, a imagem vai ser ridícula do vídeo, é apenas o áudio. Conjunções. Conjunções coordenadas. O que é uma pessoa coordenada? É independente, é um coordenador. Então, se ela é coordenada, ela é independente, ela não precisa da outra metade da oração para fazer sentido. Só um pedaço dela faz sentido. Quando você aprofundar, você vai entender isso. Decora. Conjunção coordenada, independente. Coordenador é independente. Quem coordena, manda. É independente. Coordenadas é independente. Conjunções. A gente vai ter aditivo. E não só, mas também. É uma ideia de soma e acréscimo. Lembrando que a mesma conjunção pode ter várias ideias, dependendo do contexto. Mas em suma maioria sempre vai seguir essa ideia. De novo, aditiva, de soma e acréscimo. E não só, mas também. Gosto de bola e sapato. Deu a ideia que eu gosto de uma coisa mais outra coisa. Soma e acréscimo. E não só, mas também. E não só, mas também. Aditiva. Conjunção aditiva. Conjunção adversativa, de adversidade, oposição ou contraste. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Adversativa, de adversidade, de dificuldade, contraste, oposição. Uma ideia que se segue para um ritmo, na verdade, toma um rumo ao contrário. Por exemplo, gostaria de comprar um carro, mas não tenho condição. Ou seja, ele tem uma ideia de algo, mas tem uma dificuldade. Não tenho condição. Explicativa. Pois, porque e que. Pois, porque e que. Explicativa. Estou explicando alguma coisa. Não fui ao trabalho, pois estava cansado. Eu estou explicando por que não fui ao trabalho. Não fui ao trabalho, pois estava cansado. Por que estava cansado? Ou seja, explicativa. Estou explicando alguma coisa. Pois, porquê e que. Pois, porquê e que. O porquê aqui é junto e sem acento. É um porquê explicativo. Alternativa, quando eu vou alternar entre duas ideias. Ou seja, quer, ora. Por exemplo, quero bala ou sorvete. Você vai à escola ou ao trabalho. A alternativa, estou alternando entre escolher uma coisa ou outra. Uma alternância, uma exclusão. Quando eu escolho uma, eu excluo a outra. Ou você vai ver sempre repetido, seja, quer, ora, ou. Conjunções subordinativas, aqui é de subordinados, de empregados, pessoas que são dependentes. Conjunções subordinativas dependentes, subordinativas dependente. Empregado é um subordinado, subordinado é independente, é dependente. Causal, porque junto, já que, como, visto que. Causa motivo, porque, já que, como, visto que, porque, já que, como, visto que. Lembrando que o porquê aqui apareceu tanto no causal quanto na explicativa, por isso que depende do contexto onde ela está. Consecutiva. Por exemplo, se você vir aqui o e é aditivo, certo?
Mas ele também pode ser adversativo. Por exemplo, estudou bastante e não passou. Se você ver o e na frase, você vai pensar, é aditiva. Porém, a ideia principal é estudar bastante e não passar é uma ideia contrária do que se espera. Então dá uma ideia de adversativa. Então o e pode ter duplo significado, assim como outras conjunções. Depende do contexto. Você tem que estar atento no contexto também. Por isso, você fazendo a substituição de uma por outra conjunção, você já confirma se é ou não. Causal. Causa, voltando, é porque, já que, como, visto que. Causal. Causa o motivo de algo. Porque, já que, como, visto que. Consecutiva. Tanto que, de modo que. Tanto que, de modo que. Consecutiva. Consequência de algo. Estudei tanto que passei. A consequência de eu passar é estudar tanto que passei. Consecutiva, tanto que, de modo que. Tanto que, de modo que. Consecutiva, consecutiva, tanto que, de modo que. Consequência de algo. Concessiva, embora, ainda que, por mais que, mesmo que. Concessão, ideia de concessão. Concessiva, embora, ainda que, por mais que, mesmo que. Embora, ainda que, por mais que, mesmo que. Embora, ainda que, por mais que, mesmo que. Mesmo que você não goste, vou fazer esta prova. Percebe que algo aqui vai acontecer mesmo com a ideia de que você não quer. É uma concessão. Algo vai acontecer mesmo que aquela pessoa, ou ser, ou situação não queira. É uma concessão. Embora chegou cedo, não deu tempo. Por exemplo, se eu falar embora chegou cedo, não deu tempo. Dá uma ideia de concessivo. Embora não tenha dado tempo, etc, etc. Conformativa. Segundo, é conformativa, é conformidade, conforme alguém. Segundo o professor explicou, eu aprendi. Segundo, conforme como. Conformativa, conformidade. Segundo, conforme e como. Segundo, conforme e como. Conformativa, segundo, conforme e como. Comparativa, assim como, mais que, menos que. Assim como, mais que, menos que. Assim como, mais que, menos que. Comparação, eu comparo uma coisa a outra. Assim como você, sou trabalhador, eu comparo você a mim. Comparativa, conjunção subordinativa, comparativa. Condicional, caso, desde que e se. Condicional, caso, desde que e se. Condição para algo acontecer. Caso a vida na Terra continue assim, vai deixar de existir. Ou seja, é uma hipótese. É caso continue. Se não continuar, não vai acontecer isso que se espera. Ou seja, é uma condição para que algo aconteça. Caso, desde que e se. Caso, desde que e se. Condicional. Final, de finalidade. A fim de que, para que. Estudo bastante a fim de que tenha um emprego novo, que tenha um emprego melhor. Estudo bastante para que consiga um emprego melhor. Final, finalidade de algo. Temporal, logo que, quando e antes que. Temporal, logo que, quando, antes que. Quando cheguei em casa, havia acabado. Quando, conjunção, subordinativa, dependente, temporal. Logo que, quando, antes que. Proporcional, à medida que, a proporção que, quanto mais que, menos. Quanto mais, menos. É uma proporção. Quanto mais a pessoa estuda, à medida que estudava, mais inteligente ficava. Ou seja, a medida de algo é uma proporção, é uma proporcionalidade. À medida que, a proporção que, quanto mais, menos. Eu tô fazendo essa ideia. Valeu? Então, é só repetir o vídeo e continuar.